Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 20 de agosto de 2025, é quarta, e todas as quartas são dias de Mercúrio, que é Hermes. No céu de agora, Mercúrio está no signo de Leão, então ele busca essa voz de autoridade, de criatividade, de autoexpressão. O lado negativo do Mercúrio em Leão, às vezes, pode ser uma certa arrogância, talvez uma soberba, talvez alguma vaidade, algum ego ali envolvido na comunicação. Então, às vezes, aquilo da gente só querer falar sobre nós, ou tudo virar uma disputa de ego, podem ser algumas questões que estão aparecendo durante esse trânsito do Mercúrio no signo de Leão, tá? Lembrando que ele retrogradou, então a gente está direcionando muito do que a gente pode ter revisado no tempo da retrogradação, que deu uma parada, deu uma estagnada, tá? Então, Mercúrio ele vai representar a nossa mente, mensagens, trocas, viagens, negociações, comércio. Então, toda quarta pode ser um bom dia para isso, para a gente perceber também como que a gente está se expressando, como a gente está se comunicando, fazer uma revisão ali. Favorece, né, facilita, como eu mencionei, essa questão de estudo que envolve a expressão artística, criativa, também essa fala através de uma coragem do coração, que é a parte do corpo que é regida pelo signo de Leão. Então, perceber se você tem se comunicado mais por orgulho ou para irradiar mesmo a sua verdade, a sua luz, a sua consciência, né? Se você tem iluminado ou se você tem queimado através da sua expressão, pensando que ele é um signo de fogo fixo, se tá, se você tem utilizado também a palavra ao seu favor, sabe, para autoafirmação, para elogios para si mesma, para perceber as suas conquistas, tá? Perceber que a sua fala ela irradia energia, inclusive para si, tá? Então, a Lua ela segue minguando no signo de Câncer, então a gente está fechando, está finalizando a lunação leonina. Na sexta, o Sol ingressa em Virgem. E no sábado, a Lua ingressa em Virgem e encontra o Sol. Então, a gente tem o início da lunação virginiana, que é a duração de um ciclo, né? Um ciclo lunar aproximadamente um mês, que a gente trabalha os temas virginianos. Então, a gente está finalizando, minguando. Então, esse processo de soltar, deixar ir, liberar, desapegar, estando no signo de Câncer, tem muito a ver com as questões que envolvem o nosso autocuidado, questões familiares, ancestrais, esses padrões emocionais. Também pode falar sobre memória, sobre lembranças, a forma com que a gente lida com as nossas vulnerabilidades, a nossa necessidade de proteção. Podem ser alguns dos temas que estão vindo à tona. E 9h27, a Lua vai fazer uma conjunção com a Vênus, que também está no signo de Câncer. Então, tende a ser um momento ali muito bom, porque a Lua representa o nosso corpo, ela tem essa qualidade muito receptiva, então ela recebe esses planetas, né? Recebe esses aspectos que ela faz, e a Vênus é a nossa deusa do amor. Então, a Vênus está no signo de Câncer, que é essa valorização do cuidado, da nutrição, dessas parcerias, dessas relações que a gente tem uma troca afetiva, emocional, de intimidade, de vulnerabilidade. Então, às vezes, pode ser você fazendo um ritual ali de autocuidado consigo mesmo, às vezes, você se voltar para essas relações que você se sente cuidada, que você se sente acolhida, tá? Ontem a Lua ela fez uma conjunção com Júpiter e depois ela ficou aplicando essa conjunção com a Vênus. Então ela tá ali voltada muito para essas questões mesmo do cuidado, da autonutrição, tá? Que pode acontecer também durante esse trânsito, às vezes você percebe as suas carências, percebe às vezes que você tem projetado, tem esperado muito cuidado do mundo externo e não está oferecendo isso para si mesma, não está se cuidando, tá? Então, perceber ali o que te nutre, trazer isso para si mesma. Também pode trazer essas questões que envolvem o nosso âmbito doméstico, lar, né, família, eu já mencionei também. E pensando que a Vênus é um representante de beleza, de harmonia, de bem-estar, então você buscar isso também, essa nutrição que vem através da beleza, da contemplação, do que você acha belo, o que você sente que te harmoniza, tá? Acho que também traz muito essas questões da alimentação, nutrição, perceber se você tem cuidado disso, tá?
E essa nutrição no sentido físico, mas também mais profundo, no sentido da nossa alma mesmo. Então, vai ter só esse aspecto de manhã, vai ficar o dia inteiro sem aspecto. Então, a lua ali fora de curso, sem conversar com ninguém. Então, eu penso esse momento mais interno mesmo, para a gente voltar para as nossas necessidades, para a nossa intuição, para o nosso autocuidado. Então, a lua em Câncer, ela é muito sensível, então favorece muito essa conexão emocional consigo mesmo, essa percepção, esse entendimento, essa intuição, tá? E 20 e 17. A Lua, ela vai sair do signo de Câncer e vai ingressar no signo de Leão, que é onde está o Sol, que é onde está Mercúrio. E quando a Lua ingressa no signo de Leão, então ela sai de casa e é como se voltasse agora para o Sol, se voltasse para essas questões de autoridade, de consciência de si. É, é basicamente você buscar ser rainha de si mesma, sabe? Então, quando a lua está em leão, é um bom momento para a gente dar atenção para o nosso corpo, para as nossas emoções, permitir essa autoexpressão, que é algo que é muito valioso, né, para o signo de leão, essa criatividade, aquilo que eu mencionei também no início sobre o Mercúrio, mas agora mais voltado para o corpo, tá? E 21 e 34, a lua ela vai fazer um trígono com o Saturno, que está retrógrado em Áries. Então, pode ser um momento ali que a gente sente algumas limitações, algumas cobranças, a gente tem que enfrentar, encarar esses limites, e focar em construir algo a longo prazo, se comprometer com algo, aceitar o tempo das coisas, né? Então, aprender a lidar ali com paciência, às vezes com esses bloqueios, essas restrições, atrasos, tá? Que podem acontecer. Depois, 22h40, a Lua vai fazer um sextil com Urano em Gêmeos, que às vezes vem bastante esse despertar, assim, de ideias, inovações, pensamentos mais criativos. Pode vir uma certa agitação, inquietação mental também. Então, se você estiver acordada, escrever pode ajudar nesse momento, né? Todas essas ideias que vêm para a mente. 23h09, a Lua vai fazer um trígono com Netuno retrógrado em Áries. Já é um momento que a gente pode se conectar mais com esse aspecto é, emocional, espiritual, assim, né? Netuno está relacionado com o nosso inconsciente emocional coletivo. Então, às vezes, aquilo da gente se dissolver no todo, mas num sentido que seja criativo, né? Não se conectar através do sofrimento, da dor, mas buscar essa imaginação que seja criativa mesmo, né? Essa visualização criativa. Então, cuidar que, às vezes, no sentido negativo, quando tem o Netuno envolvido, ele traz uma confusão. Ele traz, às vezes, uma dissolução do nosso ego nesse sentido da gente se dissolver nessa dor coletiva, nesses sofrimentos coletivos, e aí a gente não consegue agir nem por nós, nem pelo coletivo, sabe? Porque a gente fica ali tentando, digerir emoções que não são nossas, tá? Ou que são muito maiores que nós. 23h47, a Lua vai fazer uma oposição com Plutão. Então, depois que a Lua ingressa em Leão, ela aspecta todos os astros invisíveis a olho nu, né? Urano, Netuno, Plutão. Então, a oposição com Plutão, que está no signo de Aquário, às vezes a gente perceber esses hábitos mentais, esses hábitos tecnológicos, é, que envolve comunidade, grupos que podem estar nos controlando, que podem estar roubando a nossa energia. Então, perceber esses hábitos que a gente tem, né? Então, às vezes, aquilo do Instagram, do Twitter, muito tempo de tela, às vezes buscar muito a validação em algum grupo, algum coletivo, algum movimento, algum ideal, sabe? Isso acaba nos oprimindo, aprisionando o nosso eu, acaba sendo uma prisão mental ali também, né? Então, perceber isso se você não tá cansada, sobrecarregada por conta disso, né? Aquele nosso vício em dopamina. Então, acho que é isso. Depois que a lua ingressa em Leão, então esse é um momento que a gente pode finalizar, né? Pensando que a lua, ela começou esse ciclo no signo de Leão, uma lua nova, na lunação leonina. Então, acho que é esse momento mesmo de revisar tudo que a gente fez nesse último mês, perceber essas nossas necessidades de ser vista, de ser reconhecida, né? De sucesso, de autoexpressão, do nosso poder pessoal, da nossa autoestima, de não depender dessa validação externa, mas dessa conexão com o nosso eu mais profundo. Então, ainda soltar alguns pesos, né, que a gente às vezes coloca no outro, coloca como eu mencionei, às vezes é num grupo,
às vezes é na família, às vezes é numa rede social. Então é isso. O próximo aspecto que a Lua vai fazer amanhã é com Marte em Libra, um sextil, que daí já favorece essa ação, essa iniciativa mais equilibrada, mais diplomática. E daí não são só esses aspectos para o céu para o dia de hoje. Então, de manhã tem essa conjunção com Vênus, que favorece mais esses rituais ali de amor, prazer, autocuidado, nutrição. Depois a Lua fica o dia inteiro sozinha, mais voltada para si, ali na sua conchinha nesse autocuidado. E daí, depois, à noite, quando ingressa em Leão, vai ter todos esses encontros, que às vezes pode ser uma mistureira ali, né? Mas eu diria para trazer mais esse foco mesmo em você, no sentido de ficar centrada, independente do externo, a gente buscar esse centramento interno, tá? Eu acho que é isso que essa lua em Leão, principalmente que ela vai. Sempre que agora a lua entra em Leão, ela faz essa oposição com Plutão, então sempre traz isso, né? Então é isso para o céu do dia de hoje. Então busquem essas práticas de autocuidado, busquem também liberar o que vocês sentem que está pesado, que pode ser liberado, seja objetos, sejam relações que já não estão mais fazendo sentido, enfim, questões que envolvem o nosso corpo, os nossos hábitos, o nosso comportamento, que são temas que a Lua rege. Então é isso para o céu, para o dia de hoje. Uma boa quarta para nós.